Peraí. O Jean Valjean é o protagonista do livro. Ele roubou pão para alimentar os sobrinhos. E aí ele foi preso. Não sei quanto tempo que era a pena. Tipo, deve que era 5 anos. Como ele ficava tentando fugir, aí a pena foi acrescida. E ele ficou 19 anos preso. E depois disso ele adotou uma outra identidade e começou a viver assim, né? Como se ele não fosse o Jean Valjean. Só que ele ainda continua sendo perseguido pelo inspetor... Como é que é o nome do inspetor? Javert. O inspetor Javert não dá sossego para ele, não. Por mais que ele já tenha pagado pelo crime que ele cometeu, gente, tem uma máquina fazendo uma zoeira aqui na rua, debaixo da minha casa. Tá uma benção. Lá em casa, eles estão tirando terra. Barranco em frente, né, casa? Tá uma poeirada do caramba. Ai, ai, minha cabeça tá doendo. Aí, o inspetor Javert continua perseguindo ele. Então, aqui a gente vai ver que, assim, todo mundo é miserável. O Jean Valjean é um miserável porque ele recebe ajuda, mas ele não posso contar o trem, mas ele é um ingrato, digamos Não assim. conta. Pessoas confiam nele, mas ele é um ingrato. Tipo isso. O inspetor Javert é um miserável porque ele... Abri essa porta aqui, né? Para ver se pelo menos cabe esse eco. O inspetor Javert é um miserável porque por mais que o cara já tenha cumprido a pena que ele foi destinada, ele continua perseguindo o camarada, sabe? A sociedade, de um modo geral, é miserável. Essa mulher da obra aqui, ela deixa a filha dela, Cosette, com uma família para poder trabalhar. Porque ela é mais solteira, né, gente? Então, ela não pode deixar... Ela não pode levar a menina. Não vai conseguir um emprego. Aí, ela deixa a Fantine, deixa a Cosette, que é a filha dela, com uma família lá que tem uma estalagem. A família pinta e borda com a menina, escraviza a menina de todas as formas possíveis. E aí todo mundo é miserável, sabe? Quem não tem a miséria monetária, tem a miséria espiritual. Difícil, tá? Difícil demais. Muito triste mesmo, Lili. Muito triste, mas muito bom, né, Bia? É triste, mas é bom. Tá? É assim. Mas hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com a nossa apostila aqui pra gente matar isso aqui, pra gente arrematar. Né? Nós já falamos aqui da arte, aqui, nós já passamos por aqui, já falamos desse quadro aqui que eu até mostrei para vocês, Nascimento da Deusa Vênus, né? Que é uma obra do classicismo. O classicismo é da época do Camões, que o Camões viveu. O classicismo primava muito por perfeição formal, né? Essa obra, ela é uma representatividade do antropocentrismo, né? Que é o classicismo, o Renascimento, deu essa ideia do homem no centro do universo. Eu vou mostrar, peraí que eu vou abrir aqui de novo, que eu vou mostrar para vocês aqui no slide, que eu vou explicar direitinho para vocês. Essa obra, se você traça uma linha perpendicular aqui, ó. Peraí, galera. Esqueci. Cadê o nosso slide? Ô, meu pai, tem tanto trem aberto aqui que aqui, vou te contar. Então, os trem que eu nem fecho, né? Aqui. Ó, se você traça uma linha perpendicular, né? De canto a canto assim, ó, isso aqui. Perpendicular mesmo. Olha aqui. Se você traça uma linha desse ponto até esse ponto aqui embaixo, e desse ponto superior esquerdo, direito, até esse ponto aqui embaixo, as linhas vão se encontrar mais ou menos aqui no ventre da deusa Vênus. Por quê? Porque não é o homem no centro do universo? Essa deusa Vênus, então, ela é a representatividade da humanidade, apesar de ser uma deusa. Mas por que essa linha vai se encontrar aí no ventre dela? Porque é de onde provém toda a humanidade. Ok? A mulher é o passaporte para a Terra. Ninguém chega na Terra sem ter embarcado numa barriga. Ok? Então, aqui, ó, vai coincidir aqui em cima do ventre da deusa. Ok? Aí nós temos os deuses Zéfiro empurrando ela, né? Soprano, como nós já falamos. Nós já falamos aqui de impressionismo, né? O impressionismo, que é o que nós vamos falar aí, ó. A apostila de vocês trouxe uma gravura do Picasso
o nu cubista do Picasso. Foi esse nu cubista que influenciou a Anita Malfatti a fazer uma série de obras também pictóricas, né? Uma série de quadros de nu cubista também. E foi criticada assim, ferozmente pelo Monteiro Lobato. Já conversei com vocês isso na aula anterior. Não pode esquecer, tá, gente? Essas coisas que eu falo. Vocês têm que estar com a apostila aberta, o post-it na mão, vai anotando tudo, vai escrevendo tudo aqui, para depois, na hora de você estudar, você lembrar de tudo. Na verdade, você não precisa estudar, não. Oi, Amanda. Perdi sala de sexta-feira, dormi, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Não tô sabendo nada que você tá falando. Aqui, ó. Depois você assiste lá, então. É que o Monteiro Lobato, ele era um pré-modernista. Pré-modernismo foi de 1894 até 1915, assim. Né? O pré-modernismo acabou quando começou a Primeira Guerra. Depois do pré-modernismo veio, obviamente, o modernismo, com a Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, foi o que trouxe as várias correntes da Europa chamadas vanguardas. Nós já falamos de vanguarda aqui na aula passada. Onde tem carregador? Tá lá pertinho do forno. Onde tem carregador? Que bonitinho. Ai, ai, ai. Eu já tava esperando, que eu já escutei vindo igual um furacão batendo nas portas de lá pra cá. É porque o tablet dele acaba o tempo, sabe? Porque tem um tempinho pra jogar por dia, né? Tipo, 45 minutos. Venceu esse tempo, o tablet trava. Aí ele entra em transe. O tablet trava, ele também trava. Aí, o Monteiro Lobato era um pré-modernista. E ele queria, assim, o avanço do Brasil. Ele falava que o Brasil tinha petróleo, que tinha que explorar petróleo. Vocês já leram comigo lá no 6º ano Minhas Memórias de Lobato, né? E vocês viram que o Monteiro Lobato, assim, foi o primeiro sanitarista do Brasil, porque ele falou da situação de falta de saneamento, falta de educação, que não chegava educação, saneamento, cultura para o Jeca Tatu. Então, ele queria o progresso do Brasil. Mas ele era um modernista antimoderno, porque não gostava de muita modernidade, assim, esse trem muito escrachado, não, sabe? Então, quando a Anita Malfatti fez esses quadros e fez essa exposição, ele criticou ferozmente, porque ele escrevia para um jornal chamado Correio Brasiliense. Então, ele fez um artigo falando que esse povo acha que arte é colocar a realidade nua e crua na tela, tarará, tarará, mas isso é uma aberração. Tarará. Aí os modernistas, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, ficaram loucos com aquilo, ficaram doidos para defender a Anita Malfatti, que era da mesma trupe deles, né, modernista. Então, foi uma briga danada. Mas o Monteiro Lobato, ele queria a evolução do Brasil, mas era um antimodernista. Tipo assim, não gostava. Por que é isso que isso acontece? Nós falamos na aula passada, Amanda. Toda corrente literária, toda forma de expressão artística que chega é para romper com o que está em vigência. É para quebrar o paradigma que está sendo utilizado até então, entendeu? Por isso que ela não é muito aceita, é porque ela causa um certo choque. De repente tipo muda tudo. Revolução. Entendeu? Então é por isso que ela não é bem aceita. Toda vez é a mesma coisa. É sempre assim. Olha a arte de rua hoje. Essas artes pintadas aí aqui, ó. A postura de vocês, acho que está aqui. Essas artes pintadas em casa, essas coisas aqui. Isso, ó, uma pessoa toda envelopada, com uma múmia. Isso é uma forma de arte, expressão corporal, em que as pessoas estão fazendo uma crítica social, uma crítica política, uma crítica a uma ideologia qualquer. Entendeu? Não pode achar que arte é só pintura do Van Gogh. Entendeu? Não pode ser assim, porque toda forma de arte, toda forma de expressão. Entendi. Vai lá, brincar. Daqui a pouco a mãe te dá atenção. Deixa a mãe dar aula aqui, a mãe tá precisando. Vendo o quê? Daqui a pouco eu deixo. Peraí. Eu tenho que mostrar um negócio pros meninos aqui, meu filho. Tia, Ele é muito tá? Fala oi pros meninos lá. Oi, meninos. Oi, Ricardo. Pra eles. Toma aqui, vai lá com Deus. Vai. Deita aí na cama da mãe, deita. Tchau. Deitar, ué. Maria expulsou. Vem cá, mãe. Gente, aqui a aula de sexta-feira ele incomoda todas. Porque, por exemplo, hoje eu tive 2 aulas, tive um período e agora tem essa. Aí ele dá uma treguinha, né? Mas a aula de sexta-feira tem todas as aulas. Ai.
Aí já tá enjoado da semana inteira, aquela coisa. Nossa Senhora, Deus me livre. Então, veja bem. Arte não é só aí o que nós estamos vendo, ó. Não é só uma pintura do classicismo, do Sandro Botticelli, que é arte. A arte é toda forma de expressão artística. Igual tem esses guarda-chuvas aqui na árvore. Ô, gente, eu comentei semana passada, Amanda. Por que você acha que o artista fez uma árvore de guarda-chuva? Ué, isso é uma crítica ao desmatamento, é uma crítica a tudo que se tira do natural para colocar concreto. Aí ele fez uma árvore de concreto cuja sombra só é possível porque tem guarda-chuvas. Ou seja, tudo é artificial. Eu falei com os meninos, é igual o Lorax em busca da trúfula perdida. Tudo é artificial. Então, Esse isso filme é daqui... muito bom. Adoro A também. gente viu com a Elaine uma vez. Eu sei. Então, isso tudo é uma forma de arte. Aí a pessoa olha e fala assim, palhaçada, coloca esses guarda-chuva na árvore. Por que não plantou uma árvore enquanto isso? Porque isso daqui é uma forma de crítica. Tá certo? Crítica ao desmatamento da Amazônia em prol de fazer mais pasto para alimentar os gados. É isso, gente. Aí não é aceito. Por quê? Porque a tendência atual, a tendência contemporânea, a vanguarda de agora, ela rompe com a que está em vigência. Ela chega mesmo para ser diferentaça. Entendeu? É isso, é o normal. Então, por isso que às vezes não é aceito, como não foi pelo Monteiro Lobato. Ok? Nós falamos disso aqui, ó, do impressionismo, que está aí na sua página 49, 51. Está falando do impressionismo, expressionismo, dadaísmo e futurismo. São algumas das vanguardas europeias. O que é vanguarda? Vanguarda vem do francês. Avant-garde, né? Que é a linha de frente de um exército. Né? E na literatura, quer dizer, na arte, de um modo geral, quer dizer essa nova forma de pensar e de fazer arte que chega. Entende? Então, aqui nós temos o impressionismo, característica principal dele é não ter muito contorno. Fica a critério do espectador para definir o que está ali. Essa primeira imagem que nós temos é o nascer do sol, o pôr do sol, na verdade, que chama, né? Parece ter um barco, 2 barcos com umas pessoas navegando, não é? Então, aparece, mas assim, não tem nada de definido, né? A gente que pensa. Esse outro aqui, à direita da tela, é um quadro do Van Gogh, né? A Bia está até fazendo uma monografia dela aí do curso de inglês sobre o Van Gogh, né, Bia? Se quiser falar alguma coisa, pode falar. O Van Gogh pintou isso aí, ó, o céu estrelado sobre a cidade. Vê como que é um pouco emaranhado, né? Você não vê direito o que está desenhado. Os nenúfares do Monet, que são só manchas, né? São só borrões. Então, agora nós temos uma visão subjetiva da arte, né? O pintor faz o que ele imagina, o leitor entende, vê o que ele imagina, né? Às vezes pode que um fez uma coisa, outro está vendo outra, né? É subjetividade, ok? Nós vamos ter o impressionismo, o expressionismo, que é aquele quadro do Eduardo Munch, né? Várias vanguardas europeias aqui nós vamos trabalhar. Então, aí na sua página 50, pega lá. A tela do Botticelli, essa aqui, ó, foi produzida durante o Renascimento, momento crucial para a redescoberta de padrões greco-latinos de beleza. Aí, padrões gregos e latinos de beleza. A beleza, ela é toda contornos muito bem feitos, né? Cinturinha, muito branca, porque já lembra o mármore, né? Das esculturas gregas. Isso que é um retorno à mitologia greco-latina, a própria mitologia em si, né? Harmonia e simetria é o que tem que haver, né, nas pinturas. Tanto que eu falei semana passada sobre a Santa Ceia do Da Vinci, né? A Santa Ceia está lá, o Cristo, ele está no meio, no centro daquela obra. De um lado tem 3 arcos na parede, do outro lado também tem 3. Tudo que tem de um lado tem do outro. Os apóstolos estão todos assim, né? 6 de um lado, 6 de outro. Então, é muito simétrico, né? Tudo é muito simétrico no Renascimento. Retoma o mito grego, né? Como eu falei. Aí nós temos a Vênus, a deusa Vênus. E essa obra está assim, relacionada com o momento histórico em que ela é produzida. Todas as obras, tudo que é obra de arte, ela sempre está relacionada com o momento histórico que é produzido. Porque a arte não é a expressão artística do que o homem está vivendo, né? A sociedade é palco de transformações o tempo todo.
Como que o homem expressa essas transformações? Na literatura, por meio das obras literárias. Os Miseráveis, por exemplo, que contextualiza a Revolução Francesa, né? Os Bourbons lá contra a turma do Napoleão. Depois nós vamos ver, nós vamos tirar dúvida. A Dinastia dos Bourbons, na verdade, que fala essa obra. A literatura, a arte, ela vai contextualizar o que está acontecendo na época, né? Os valores, reflete os valores do seu tempo, ok? Mas as obras de arte, elas transcendem o momento histórico. Né? Elas vão além, elas não ficam só presas ali no momento histórico. Elas sempre vão além, porque elas podem ser interpretadas em qualquer época. Né? O bacana da obra de arte é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que fala dessa sobre o alargamento das definições, esse leque de possibilidades para definições de manifestações da arte. Hoje nós temos, assim, N tipo de manifestações de arte, como eu falei para vocês. É uma pessoa que fica sentada olhando para outra, tem até aqui na postilha de vocês, uma mulher que ela faz isso. A artista, lá na página 54. É o que ela faz, é o que ela fez por muito tempo. Foram quantas horas? Deixa eu ver. 716 horas. Ela fica parada, sentada, e uma pessoa lá parada, sentada, olhando para ela na mesa. Muitas pessoas já chegaram a chorar fazendo isso. Olha que doideira. Por quê? É um momento de introspecção psicológica. Ela fica ali encarando a pessoa, e a pessoa começa a ver o outro. A pessoa para e começa a se avaliar no mundo. Olha que doideira, velho. É arte, porque faz uma manifestação na pessoa e modifica o pensamento da pessoa. Entendeu? Muito bacana. Então, hoje tem várias manifestações, de vários jeitos de se manifestar a arte, não é? É aqui a mulher envelopada lá, como eu mostrei para vocês, ela pode estar toda cheia de atadura. Isso é para mostrar a imobilidade humana frente aos grandes problemas. Ela pode estar toda envelopada, vai representar isso, entendeu? E hoje nós temos várias técnicas, né? Muitas técnicas, muitos modos de se fazer arte. Então, isso tem uma dimensão muito maior hoje da manifestação cultural. Tudo hoje é manifestação cultural. O rap, o funk, tudo isso é manifestação cultural, não é? É o que o povo pensa. Então, tem que ser entendido dessa forma. Igual lá na Bahia, o Oxalá, o não sei o que lá, o Olodum, daquele povo, é uma manifestação cultural, porque eles têm uma presença muito forte de elementos da cultura africana, né? Que fazem parte esses deuses aí, não é? É uma manifestação, é? Manifestação cultural, ok? Ó, cadê? As vanguardas europeias surgiram no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Essa tela do Picasso que eu falei para vocês aqui, ó, agitou demais o cenário artístico, né? Porque o Picasso resolve criar um nu cubista. Então, isso assim, dá um impacto muito grande, né? Como se foi entendido como uma grosseria do Picasso, de pintar essas mulheres meio nuas. Mas o Picasso tem essa tendência, sabe? De fazer obras em que você enxerga órgãos genitais no rosto da mulher. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Claro que você já deve ter visto isso por aí afora, né? Ó, deixa eu achar aqui. O Picasso foi quem pintou Guernica, aquela obra que são os cavalos em cavalos e pessoas morrendo, que trem todo, que eram os horrores da Segunda Guerra que ele pintou, tá certo? Vou mostrar para vocês agora como que é, assim, né? Deixa o povo meio... Nossa Senhora, que coisa esquisita! Ó, aqui, ó. É tudo na base do cubismo. O que é isso? São muitas figuras geométricas envolvidas, tá vendo? Olha, essa aqui é o Guernica, a mais importante obra do Picasso, é que fala dos horrores da guerra. Essa aqui é a que tem na apostila de vocês, mas aqui você percebe, olha, aqui tá bem esquisito, tá vendo? Parece que falta parte do rosto, né? Mas isso é a expressão artística do momento que ele vivia. Deixa eu achar outra aqui que a gente pode ver um... O que o cara tava querendo criticar fazendo estranho? Sei lá, a inconstância das pessoas, a volubilidade sentimental,
Não sei, há pessoas que se fundem umas nas outras, que ele também faz, ó. Mas é bacana, o Picasso é um grande nome. Falou que é bom desenhista, ela falou do Picasso. A carinha dele aqui, ó. Pablo Picasso. A Mulher Chorando, essa daqui também é bastante famosa, ó. Mulher Chorando, do Picasso. Deixa eu ver aqui. Se tem outras. O Grito, do Eduardo Munch, ó. É uma obra do expressionismo brasileiro, essa daqui, ó. Essa não é do Picasso, não, tá? É Eduardo Munch. E nem é do cubismo. É expressionismo. Cadê, gente? Tem um desenho que o Picasso faz de um arlequim com uma linha só. Sem tirar o lápis, assim, ele desenha todo o arlequim. É muito bacana. O Picasso é. Meu menino aqui em casa andou riscando as paredes, né? Aqui, ó, a obra que eu tô falando para vocês, ó. Picasso, Maria. Pega um órgão sexual, tá vendo? Então, as obras dele tinham essa característica de, assim, causar um certo impacto mesmo no espectador, tá vendo? Se você for olhar, é só uma mulher com o rosto partido no meio, mas é um órgão genital, você compreende? E isso causa, assim, um pavor muito grande nas pessoas, né? O Picasso chega para relativar o conceito de belo e arte. A arte não tem que ser bela. Entendeu? A arte tem que ser a expressão do que o artista está vendo. Ele não vai pintar o mundo belo se você não está vendo o mundo belo. A arte, para ele, não tem que ser idealizada. Entendeu? Picasso era muito mente poluída, hein, Maria? Não é nada, não é isso não é mente poluída. Para ele, a arte tem que representar a vida, tem que mimetizar a vida. O que é mimetizar? É copiar, é imitar. Mimetização da vida é copiar. Fazer uma mimética da realidade, uma cópia da realidade. Entendido? Ó, as Mademoiselles de l'Avignon, que tem na apostila de vocês aí, as Demoiselles de Avignon. São várias mulheres nuas. Então, essa era a característica do grande Picasso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. São várias, são inúmeras as obras que ele tem que assim, você vê outras coisas além, sabe? Mas já é proposital mesmo, né? Isso aqui é um recorte, esse cavalo aqui é um recorte dessa obra Guernica aqui, ó. Os horrores da guerra, quando passou na terra dele, né? A guerra, aí ele pintou os horrores da guerra nesse quadro chamado Guernica. Tá bom? Depois vocês pesquisam lá. Picasso, grandes obras, que vocês vão ver. Grandes obras do Picasso. Peraí. Então, relativo ao conceito de belo, mimética da realidade, já falei. A obra é reverenciada pelo público e pela crítica. É um modelo de produção artística até hoje, esse nu cubista dele. É isso aí. Essa página de vocês aqui, ó, ela traz um breve conceito das correntes literárias. Como a gente vai começar a estudar ano que vem? A gente começa quando começou o Brasil, né? Quinhentismo aqui no Brasil. Mas antes de o Brasil ser descoberto, já acontecia a literatura na Europa. E a Europa já tinha passado pelo trovadorismo, que são as cantigas de amigo, cantiga de amor, que não teve no Brasil. Ela era só declamada, porque o povo ainda não dominava a língua escrita, né? Já tinha tido trovadorismo, já tinha passado as novelas de cavalaria, como era o Dom Quixote, por exemplo, Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, e por aí vai. Novelas de cavalaria, em que o cavaleiro ele é revestido de grande honra, de muitos valores, né? De honestidade, integridade. O trovadorismo, novelas de cavalaria, o classicismo, que é o período do Camões, que o Camões viveu, e é esse período aí do Renascimento, né? Já tinha acontecido isso tudo lá na Europa, e o Brasil estava aqui no só de índio ainda, entendeu? Nós temos um atraso literário de, no mínimo, 6 séculos. Nosso atraso não é de hoje, cara. Então, não. Bia, nascido no Brasil mesmo, não. Mas nós temos um de grande representatividade, que o Brasil é o maior, que é o Barroco.
tá certo? Mas não teve nenhum que nasceu no Brasil. Aí, peraí que eu vou terminar aqui de concluir meu raciocínio, você vai entender direitinho, Beatriz. Veja bem, aí o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1500 começou no Brasil, as expedições vieram para cá e vieram os cronistas de viagem que vinham e anotavam tudo e mandavam as cartas para o rei de Portugal, para ele saber tudo que eles estavam descobrindo aqui, né? Informações físicas da terra recém-descoberta e dos gentios, que são os indígenas no caso, não é? Então, isso aí começou a dar a ideia da literatura de informação. Por isso que a Carta de Achamento do Brasil, a Carta de Provas de Caminha, é considerada a certidão de nascimento do Brasil, porque foi a primeira coisa escrita em solo e águas brasileiras, porque a maioria da carta é escrita só na base do convés, né? O Pero Vaz na convés, e descia, às vezes, raramente, para se relacionar com os índios, entende? Se relacionar de todas as formas possíveis, ok? Então, a primeira carta, a primeira coisa escrita em solo e águas brasileiras de sobre o Brasil. Não tinha tido nada ainda, entendeu? E lá na Europa já tinha até universidade. Compreende? Entendeu? Aí, o que acontece? As correntes literárias que iam acontecendo lá vieram migrando para cá. A Brasil descoberto, os portugueses tomaram o Brasil como colônia, Reino Unido de Portugal é Algarves, o Brasil faz parte, tarará, tarará. Depois do quinhentismo veio o Barroco. O Barroco já tinha acontecido lá e veio para cá. É tendência, porque os portugueses não estão dominando aqui, então ia muito brasileiro para estudar em Portugal e acabava vindo com as ideias de lá, as ideias europeias, e foi europeizando o Brasil, não é? Então, o Barroco foi a corrente literária que veio depois do quinhentismo. O quinhentismo não é uma corrente literária, é só uma literatura de informação, ok? Apesar de terem grandes obras. Por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela serviu de celeiro, de busca, de fonte de inspirações para todas as escolas literárias subsequentes. Ok? Então, veja bem, ó, minhas aulas hoje não estão durando 45 minutos, não, pelo amor de Deus. Já está acabando. Então, depois veio o Barroco. Depois do Barroco, o Arcadismo. Depois do Arcadismo, o Romantismo. Aí o Romantismo está aqui, ó. Tá? Ó, nós temos o Barroco aqui. Está explicando a época que aconteceu. Fim do século XVII, meados do século XVIII. O Barroco é a arte da Contra-Reforma. Por que aconteceu o Barroco? Porque o Martinho Lutero tinha desenvolvido aquelas 95 teses, falando mal da Igreja Católica, e inventou o protestantismo. A igreja estava vendo que ela estava perdendo o mando de campo, porque perderam muitos fiéis. A igreja, nós estamos falando de uma época em que a igreja domina a política também. Certo? Então, a igreja tinha que reconquistar esse espaço, inventa a ideia da Contra-Reforma. O Barroco é a expressão artística da Contra-Reforma. O que estava acontecendo no cenário político era a Contra-Reforma protestante. E o Barroco é a expressão artística desse movimento. Por isso que muitas obras barrocas, por exemplo, os textos literários, eles são todos como se fosse uma prece, de uma oração, de pedido de perdão a Deus. Né? O homem barroco vive a dualidade. Ele quer viver os prazeres mundanos, porque já foi descoberto os caminhos marítimos, ele já pode se enriquecer, já passou pelo antropocentrismo do homem no centro do universo. Ele sabe que ele é poderoso, mas ele sabe que ele não é poderoso tanto quanto Deus. Então, ele vive essa dualidade. Ou ele aproveita os prazeres mundanos, ou ele guarda tesouros onde nem a traça corrói. Aí o homem barroco fica doido. Né? Essa dualidade. O Barroco é cheio de dualidade, né? Cheio de contraste. Aí, depois do Barroco, as obras barrocas, por exemplo, elas são todas religiosas, né? Porque o Barroco serviu de panfleto para a Contra-Reforma. Entende? Então, o Barroco, ele é a arte da Contra-Reforma. E o Barroco floresceu aonde? Por isso que eu estou falando que o Barroco é nosso. O Barroco floresceu ali em Ouro Preto. Nós temos obras barrocas, igrejas barrocas também no Rio de Janeiro, algumas poucas, também na Bahia, né, em Salvador, temos algumas poucas, mas o complexo barroco, rococó, tá ali em Ouro Preto. Ok? É nosso, é mineiro. Oi? Que massa. Massa demais, Helena, eu sou apaixonada por Ouro Preto. Apesar de que todos os dias, enquanto eu tô lá, eu tô triste, quase chorando, né? Porque a cidade parece que ela tem um clima muito pesado. Se você for analisar a história do Brasil... Assim, a maior vergonha do Brasil aconteceu ali, em Ouro Preto. Né? Primeiro, esquartejar o Tiradentes, arrastar a cabeça dele, expor num obelisco para servir de exemplo, porque ele lutava contra o tal do quinto que a gente tinha que pagar para Portugal. Entende? E outra coisa, ali foram mortos não sei quantas vidas negras, de escravos, foram gastos para construir aquela estrada férrea que liga Mariana a Ouro Preto. Então, assim, é um trem de doido, é um passado histórico que não sai da gente, né? Muito recente, você pode pisar onde você está lendo.
Você lê as obras do Barroco, você vai lá, você visualiza. Você fala do contraste do Barroco, por exemplo, de bonito e feio, de claro e escuro. Aí você vê o contraste nas igrejas. Como assim, Maria? Olha o contraste. As fachadas das igrejas são todas muito simples. Pintado de um branquinho ali, parede descascando. Quando você entra, a igreja suntuosa, toda ornada em ouro, com aquelas pinturas maravilhosas em 3D no teto, parece que o teto está descendo para você ou você está subindo para o céu. É uma coisa de louco. Entende? Olha para você ver o contraste. Ah, na igreja, você percebe isso ali na igreja, né? O contraste no plano literário. Oi, Helena. Um lugar que eu tenho muita vontade de ir, que eu acho que a gente tinha com você quando o estudo passar, é aquele lugar que você já falou milhões de vezes, que você consegue ir onde o cara foi morto, uma coisa assim. Aquele que a gente já falou milhões de vezes. É, Anchieta. É onde o padre José de Anchieta catequizava os índios. No comecinho, 1545, 1560. Aí você visita a primeira igreja construída lá. É uma doideira. Uma doideira. É Anchieta. Ó, aí tá bom. Veio o Barroco, né? Ó, primeiro o Renascimento, eu já falei para vocês, cuja expressão artística é aquela obra Vênus, ali, o Nascimento da Deusa Vênus. Depois o Barroco, né, que nós temos expressão artística ali, Ouro Preto. Depois veio o Romantismo. O Romantismo é a primeira escola... Não, depois do Barroco veio o Arcadismo, e depois o Romantismo. Nós estamos falando aqui só dos mais importantes, tá? Aí depois do Barroco e do Arcadismo veio o Romantismo. É a primeira grande escola tipicamente brasileira. Só tem escritores brasileiros. Tudo que se fala é sobre a pátria e sobre tudo que é brasileiro. Não fala nada de estrangeiro. Por quê? Ó, o Romantismo aconteceu no século XVII, dos séculos 17 a 19, final do século 17 e início do século 19. Então, 1888, 1800 e alguma coisa, quando o Brasil já tinha sido 1822, né, que o Brasil tornou-se uma independente, né? O Brasil estava independente politicamente, mas ainda tinha umas amarras com Portugal. E isso ainda incomodava as pessoas. Essa escola literária ela é anti-lusitana. O romantismo é tipicamente brasileiro porque ele é anti-lusitano. Ele quer romper com todas as amarras de Portugal. Entendeu? Por isso que o Gonçalves Dias escreve assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O lá é o Brasil. O cá onde ele está é em Coimbra, em Portugal. Entendeu? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu ainda viste a palmeira onde canta o sabiá. Olha que embelezamento da pátria. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha o sentimento de nacionalidade do nosso. Entende? Tem música. Olha o patriotismo. Também, dessa época. Aí, tá vendo? Não, tem música também dessa época que mostra o nacionalismo, não tem? Tem. Não? Tem música, a gente pode contextualizar dessa época também. É, assim, não é música da época em si, mas são músicas que têm as mesmas características da corrente literária. Tem sim. Ah, tá. Ô Maria Clara, quando a gente está fazendo a coisa certa, a natureza conspira a favor da gente, você já observou? Alô. Olha aqui, você entendeu? Aí, quando o Gonçalves Dias escreveu que a minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, no Brasil ainda existia escravidão. Tá certo? A Lei Eusébio de Queiroz já tinha sido aprovada. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, né? Mas a escravidão ainda continuava. Só que não fala disso, porque o foco é falar só da coisa boa, por exemplo. Vamos fazer o brasileiro se apaixonar pela nação. Depois a gente resolve os problemas que a nação tem. Entendeu? É assim que funciona. Então, o índio vai ser retomado aqui no romantismo como a figura do cavaleiro medieval, tá? O romantismo, lá na Europa, retomou o cavaleiro medieval como representante, como herói da nação. Voltou ao seu passado histórico. No Brasil, nós não tivemos cavaleiro medieval. Lembra que nós não tivemos as novelas de cavalaria, porque o Brasil ainda estava só no Ulu de índio? Então, aí o Brasil vai retomar o quê? Qual que é a figura que representa o brasileiro? Ó, o português não pode ser o branco, porque ele vem de Portugal, ele não é autóctone, ele não é originário daqui. O escravo também, além de vir de fora, ele é a mão de obra escrava, ele não pode ser um representante, um ícone da pátria. Sobrou para quem? Para o índio. Caiu no colo do índio de bandeja, ser representante do Brasil no romantismo. Entende? Uhum. É assim que funciona. Então, nós vamos ter muitas obras literárias para falar do índio. Por exemplo, Zé de Alencar tem Iracema,
o Birajara e o Guarani, que é a trilogia dele, falando sobre os índios, né? O contato dos índios com os brancos, o contato do índio só com ele mesmo, antes dos brancos chegarem. A Iracema já vai falar dessa invasão portuguesa no Brasil, né? Iracema, por exemplo, é anagrama de América. O que é anagrama? É a palavra que tem mesmas letras da outra, só em ordens diferentes, não é? Observa, Iracema é anagrama de América. A Iracema representa a América sendo invadida pelos portugueses, porque ela também se apaixonou pelo português Martim, que se casou com ele e foi embora. Entende? Passando do romantismo para o realismo. Realismo na segunda metade do século XIX. O realismo agora não vai idealizar nada, igual o romantismo idealizava. Tá certo? O realismo é real. É um raio-x da sociedade que o realismo vai fazer. Realismo, é realidade. Vai mostrar as várias facetas que a burguesia usa para poder conseguir ascensão, os casamentos arranjados, os casamentos comprados e essas coisas todas. E a nossa aula está acabando. Poxa vida. Olha aqui, é vocês estudarem isso aqui para nossa aula, tá? Estudar isso daqui direitinho, entender, perguntar. Pergunta no zap, Maria, não entendi não, me ajuda. Tá bom? A gente continuar falando. Tá bom. E ler o livro até página 40. Até aqui, ó. Nossa Senhora. Ó, gente, nós temos aula quinta-feira. Vou diminuir um pouquinho. É porque eu não estou em casa, Maria. Página 35. Vou deixar Tá bom, atividade para muito vocês já. obrigada. Vou deixar atividade para vocês já. Beijo. Amo vocês. Beijo, Obrigada pela Maria. participação. A gente também te Beijo, ama. Maria. Fica com Deus. Tchau, Maria. Tchau, tchau. Fica com Deus. Deus também. Também.